Vamos continuar falando sobre constelação, pessoas lindas. Então, existem 5 ordens de ajuda, tá, colocadas por Bert Hellinger, que são muito interessantes. Ele fala diretamente para nós, terapeutas, né, ajudadores, auxiliadores, o que a gente pode ou não fazer, o que a gente deve ou não fazer em relação aos nossos pacientes, aos nossos clientes. Mas eu acredito totalmente que se aplica para todas as áreas e para nossa vida também. Por quê? Porque eu percebo muita gente chega até mim dizendo assim: nossa, Eva, eu adoro ajudar, então acho que eu tenho que ser terapeuta. Qual é o sentido do ajudar, né? Do estar nessa ajuda? Então eu quero passar para vocês um pouquinho quais são essas ordens e quero que você sinta aí no teu coração: será que eu não estou fazendo isso com a minha filha, com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa, ou quem sabe com o meu pai, com a minha mãe, com a minha família, com os meus amigos? Qual que são essas ordens dentro, né, desse eixo de família, de sistemas em geral? Então, porque ele fala muito essa coisa do até que ponto nós realmente ajudamos a pessoa e até que ponto nós atrapalhamos ela no seu processo. Porque essas ordens, elas vêm justamente para falar sobre isso, porque foram, de novo, friso para vocês, para quem me acompanha, para quem acompanha eu falando sobre constelação, nada veio num passe de mágica, ele achou que era isso, não. Tudo que Bert Hellinger escreveu, tudo que ele realmente teve como base as constelações, né? Os movimentos que ele fazia e que ele ia observando isso acontecendo. Então, não existe certo e errado, gente, por favor. Eu quero que todo mundo entenda muito isso, porque a maior pergunta que me fazem é justamente essa: existe certo e errado? Então isso tá certo e aquilo tá errado? Não, não existe, né? São verdades que ele trouxe, algumas eu também levo como verdade, algumas eu questiono e tento ver o meu olhar, o meu jeito para tudo isso, que talvez a forma dele expressar não era exatamente o que eu tô entendendo, né? Então a gente precisa entender isso. Então a forma que eu vou expressar para vocês essas 5 leis, eu quero que vocês entendam da forma que você tem que entender, com a tua verdade, tá bom? Na verdade, tudo que eu falo, eu gostaria que fosse a tua verdade colocada, né? Se realmente te faz bem pensar diferente, continue. Se faz mal, repense. Tudo bem? Vamos lá para a primeira ordem. Dar somente o que eu posso dar e receber somente o que é necessário para mim. Olha que interessante. Existem pessoas que sacrificam a vida para dar alguma coisa. Sacrificam mesmo. Nossa, eu não paguei, não sei o que, mas eu vou emprestar esse dinheiro pro meu amigo porque, coitado dele. Então, gente, isso é uma desordem quando eu faço esse tipo de coisa. A ordem é o quê? Eu dar o que eu consigo, eu fazer o que eu consigo pelo outro. Eu não posso fazer mais do que o necessário. E eu também não posso pedir, exigir mais do que eu preciso. Porque tem pessoas que exigem muito, não é mesmo? Isso vem do papai, isso vem da mamãe. Eu exijo do outro o extremo. Porque eu exigi dos meus pais ou porque eu exijo dos meus pais a mesma coisa. Então, prestar muita atenção nisso, ok? Segunda ordem. Existe uma ajuda que é uma sobrevivência. A pessoa, na verdade, é um serviço de sobrevivência para ela. Eu preciso ajudar ela para que ela viva, para que ela tenha, para que ela passe, para que ela consiga. Então, isso, gente, é uma desordem também. Eu não preciso fazer isso. Por exemplo, um cuidador, né? Ou nós que trabalhamos nessa área da psicologia, né? Da psicoterapia, das análises comportamentais, eu faço muito isso. Então, se a gente olha para a pessoa querendo mudar a forma dela, daquilo que ela está vivendo, isso
não é certo, é uma desordem. Porque o que está acontecendo com ela é necessário. Até uma doença, gente. Ela precisa olhar para essa doença. Uma tristeza, ela precisa olhar para essa tristeza. Um descaso, ela precisa olhar para o descaso. Uma separação, ela precisa olhar para a separação. O ajudar tem que ser neutro em todos os sentidos, né? Se eu tento modificar de alguma forma, se eu acho que eu posso fazer milagre naquela pessoa, eu vou estar indo além do ajudar. Eu não posso fazer isso, tá? Eu tenho que entender que eu tenho o meu limite e eu tenho que expressar isso para o outro. Não, o meu limite vai até aqui. E quem me segue aí, quem curte meus vídeos, quem está comigo, quem participa das minhas rodas, sabe o que eu faço. Exatamente isso. Ei, eu não posso mexer nisso. Eu não tenho autorização para entrar nesse campo e movimentar alguma coisa que não é meu, ou que é teu e que é necessário para você. Você precisa olhar para isso. Eu sempre falo isso. Olhe para isso, não é mesmo? Gente, a terceira. Eu não posso me colocar no lugar dos pais dessa pessoa, tá? Por quê? Porque veja bem, muitas vezes nós casamos, e eu falei isso em relacionamentos, e queremos ser a mãe ou o pai da outra pessoa. Eu não sou. Ou então, diante, de um paciente, de um cliente, eu quero ser o pai, eu quero cuidar dessa pessoa. Não, eu também não sou. Eu tenho que ser muito neutro, volto a falar. A neutralidade é importantíssimo para qualquer trabalho que eu for fazer terapêutico. E olha, gente, quem passa a mão na cabeça de você, quem não fala as suas verdades, quem não te acorda com perguntas que realmente peguem no pé, cuidado. É o papai e a mamãe tentando consertar alguma coisa de repente aí dentro. E não tem isso, não pode ser assim, né? O terapeuta ou a pessoa que for dar um conselho, que eu nem acredito nisso, mas falar alguma coisa a respeito de algo que você está sentindo, que você tem, tenham cuidado para que essa pessoa esteja adulta como você. Vocês dois são adultos. Vocês precisam olhar para aquilo juntos, tá? Tanto em relacionamentos, como amizades, como tudo. Eu falo sempre, né, que às vezes quando eu me magoo com alguma coisa, eu peço sempre pra pessoa assim, me dá um tempo, se dê um tempo também, deixa a gente conversar sobre isso depois, porque a gente às vezes precisa silenciar. O adulto faz isso, ele silencia para perceber, né, o que tá acontecendo, o que dá para mudar naquilo, o que dá para melhorar naquilo, ou o que realmente não, isso é meu, é a minha personalidade. Você vai ter que aceitar desse jeito, ou então eu não vou conseguir ficar com você, ou a gente não vai conseguir ter uma amizade se você não me aceitar no meu negativo, que é uma das ordens também, tá? A quarta ordem, gente, não existe um cronograma, só tô falando né? Mas a quarta ordem, ela fala do quê? Com essa pessoa, existe uma família inteira, existe muita gente, existem muitas pessoas junto com essa pessoa, tá? Então, é importantíssimo eu entender que não é só ela que tá ali comigo, falando comigo. Existe uma história familiar, existem muitas coisas que de repente eu não posso interferir e não devo interferir. Volto a falar, eu preciso ser neutra. Existe uma informação de um sistema inteiro que se eu for tentar modificar ou não olhar para isso, só olhar para essa pessoa, eu vou estar entrando em desordem também, tá bom? Quinta e última. Eu tive que anotar, gente, porque é muita coisa. Ai, volto para todas elas que eu falei, em cada uma delas eu falei isso, essa quinta ordem, tá? Que é o quê? Olhar com amor para essa história, olhar com amor para essa pessoa e sem nenhum julgamento.
Eu não tenho que dar conselho, eu não tenho que dizer que ela tem que modificar, eu não tenho que dizer que ela é isso, que ela é aquilo, que o pai é isso, que é aquilo. Eu não posso fazer isso. Vejam bem, se eu estou machucada por um relacionamento, como que eu posso aconselhar um outro de relacionamentos? Eu vou vomitar em cima dessa outra pessoa a minha dor. É a mesma coisa quando eu estou machucada com o meu pai, machucada com a minha mãe. Como que eu posso dar um conselho, falar sobre para essa pessoa, né? Sobre amor, sobre inclusão, sobre estar próximo, sobre a necessidade de tudo isso. Ter muito cuidado, gente, muito cuidado em relação ao que eu faço com o outro, tá? Isso em todos os sentidos. Os profissionais que estão me escutando, eu sei que vocês concordam comigo, os profissionais concordam comigo que nós temos que ter muita cautela, muito amor por esse outro, né? Porque tudo que ele vem trazer para mim é dele, é uma história dele. E eu não tenho, mas olha, eu não tenho nem 1% de intenção dentro disso de modificar algo. Eu não posso ter, tá? Eu tenho que deixar que isso aconteça com ele, a pessoa com a pessoa, tá bom? Então, eu acho que deu pra gente entender um pouquinho as leis da ajuda. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, que eu falo muito, principalmente para os pais, toda vez que nós auxiliamos os nossos filhos em excesso, nós assinamos um termo de que ele é incompetente demais para fazer. Então eu faço por você. Isso não é só com os filhos. A diferença dos filhos com os pais é: os pais me deram o necessário e os pais sim podem me dar o que eles quiserem, mas sem excesso. Tudo bem? Mas eles me deram o necessário. A diferença de ajuda entre outras pessoas é que tem que ser igual. Eu dou na mesma proporção que eu recebo. Se eu der a mais, o outro sempre vai ter dívida comigo. E muitas pessoas gostam disso, não é mesmo? Por quê? Porque meus pais têm que ter dívida comigo. Eu dou para eles ficarem em dívida comigo. Desordem, tua vida, bagunça, todinha por causa disso. Um beijo aí no teu coração. Amanhã tem um vídeo novo para você.